Bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui com a gente. Hoje, o nosso foco é uma figura assim que atravessa milênios, né? E culturas. Noé. A base para nossa conversa vai ser um artigo bem rico, que o título é Noé, o homem que construiu a arca antes do dilúvio. Uhum, E o que eu acho que torna esse material bem valioso é que ele não fica só na Bíblia, sabe? Em Gênesis. certo. Ele também vai investigar tradições judaicas que vieram depois e, o que é fascinante, traça paralelos com mitos, com relatos de outras civilizações antigas. É um mosaico mesmo de informações. Sim, é bem abrangente. Então, o nosso objetivo aqui é ir um pouco além do resumo básico. A gente quer extrair os pontos mais significativos sobre Noé, quem ele era, essa identidade singular, a fé que moveu ele em circunstâncias assim, extremas. Extremas mesmo. O cataclisma do dilúvio, né, aquela aliança com Deus depois, e como essa história toda, o legado dele, ainda ecoa de maneiras surpreendentes por aí. Certo, vamos mergulhar nisso então. Perfeito. E olha, para começar, eu acho que é crucial a gente entender o cenário que Gênesis descreve antes do dilúvio, né? Sim. Não é um quadro, digamos, sutil. O texto fala de uma corrupção, de uma violência que tinham virado a norma. A linguagem lá em Gênesis 6, verso 5, é muito direta, é sombria até. Toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Pesado. Muito. É nesse contexto, assim, de quase total degradação moral que a figura de Noé se destaca de um jeito tão radical. Exato. E aí o artigo apresenta Noé como filho de Lameque, o 10º naquela linhagem patriarcal que vem de Sete, que é uma linhagem que geralmente é vista como mais conectada a Deus, né? Diferente da de Caim. Isso. E tem toda uma expectativa em torno do nome dele, Noé, que significa descanso ou consolo. O pai Lameque, quando deu o nome, ele expressou essa esperança de que Noé trouxesse algum alívio, sabe? Por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Já tinha um peso ali desde o nascimento. É verdade. Uma expectativa grande. E a descrição bíblica dele é notável pela excepcionalidade mesmo. Gênesis 6:9 define ele como homem justo, perfeito em suas gerações e, mais importante ainda, afirma que ele andava com Deus. Essa expressão é forte. Muito forte. Andar com Deus. Ela é usada pouquíssimas vezes na Bíblia. O bisavô dele, Enoque, é outro exemplo assim mais conhecido. Uhum. Isso sugere uma intimidade, sabe? Uma comunhão, uma obediência fora do comum. E aí, no meio de um mundo descrito como totalmente corrompido, Gênesis 6,8 diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Foi essa graça, essa justiça que Deus viu nele, que o separou, que o singularizou. E sobre a vida dele, os números são, nossa, impressionantes, né? Mesmo para os padrões da época. O artigo menciona que ele teve os filhos Sem, Cam e Jafé com 500 anos, entrou na arca com 600 e viveu até os 950 anos. É muito tempo. Essa longevidade patriarcal é algo que sempre gera pergunta, né? Com certeza. O texto bíblico apresenta como um fato. Algumas teorias tentam explicar, claro, talvez condições ambientais prediluvianas muito diferentes. Outras ideias, tipo a de anos lunares, geralmente são descartadas porque criam mais problemas, né? Tipo idades impossíveis para ser pai. Entendi. Mas o ponto central é a figura duradoura que ele representa. Sim. E essa longevidade se estende para a família mais próxima, né? Aquele núcleo que sobreviveu ao dilúvio. 8 pessoas no total. Isso, 8. Noé, a esposa dele, que a Bíblia não diz o nome, mas aí as tradições judaicas depois dão nomes como Enzara, no livro dos Jubileus, ou Naamá, na tradição rabínica. Ah, interessante. E os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, com as esposas deles. É a partir desse grupo pequeno que a humanidade, segundo a narrativa, teria um recomeço. E esses 3 filhos se tornam figuras-chave, né? Para as narrativas que vêm depois. Você podia dar uma pincelada sobre o destino deles? Claro, claro. As trajetórias deles depois do dilúvio são bem cruciais. Sem, ele recebe uma bênção mais espiritual, digamos assim. Ele é tido como o ancestral dos povos semitas
E é pela linhagem dele que a promessa abraâmica e, eventualmente, a linhagem messiânica são traçadas no Antigo Testamento. Certo. Jafé, por outro lado, recebe uma bênção mais ligada à expansão territorial, ao alargamento. Tradicionalmente, associam ele aos povos da Europa, da Ásia Menor. E os dois, Sem e Jafé, são elogiados pela atitude respeitosa naquele incidente da embriaguez do Noé. E o Cã? Ele geralmente tem essa conotação mais negativa, né? O Cã é associado àquele ato de desrespeito com o pai. Embora a bênção ou maldição de Noé não caia direto nele, né? Mas sim no filho dele, Canaã. Ah, sim. Mas a ação do Cã acaba marcando a descendência dele. Ele é visto como ancestral de povos como os egípcios, etíopes e, o que é crucial para a narrativa bíblica depois, os cananeus, que se tornam os adversários de Israel. Entendi. Isso nos leva então para a tarefa, monumental do Noé. Construir a arca. Diante daquela maldade toda que a gente falou, Deus manda Noé construir essa embarcação gigante. Aqui a história fica épica mesmo. Totalmente. A ordem divina não é vaga, ela vem com detalhes, né? Madeira de gôfer, vários compartimentos, 3 andares, dimensões exatas, 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura. Imagina construir um negócio desses em terra seca, sem previsão de chuva. Deve ter sido um ato de fé, assim, quase inconcebível para o pessoal da época dele. Exatamente. E essa construção não foi rápida, né? Levou décadas. O Novo Testamento, lá em 2 Pedro 2,5, chama Noé de pregador da justiça. Isso adiciona uma camada fascinante. Sim. A construção da arca não era só um projeto de engenharia para salvação pessoal, entende? Era muito provavelmente um testemunho público, constante. Imagina a cena. Por anos, talvez mais de um século, aquela estrutura imensa sendo erguida ali. Nossa. Um tipo de outdoor flutuante, avisando sobre o juízo que vinha e chamando ao arrependimento uma sociedade que, segundo o texto, ignorou completamente. Era uma pregação visual, talvez até verbal, de que algo estava muito errado e que um acerto de contas ia chegar. E aí o dilúvio acontece. A entrada na Arca Noé, a família, os pares de animais representando toda a vida terrestre é o momento que a porta se fecha, né? Uhum. As águas vêm como esse juízo radical, uma purificação da terra, da violência, da corrupção, mas é também a preservação de uma semente de esperança, de um recomeço através daqueles que confiaram em Deus. E quando as águas finalmente baixam e eles saem em terra firme, a primeira coisa que Noé faz, segundo o registro, é muito significativa. Ele constrói um altar e oferece holocaustos a Deus. Um ato de adoração. Exato, de gratidão pelo livramento. E a resposta de Deus é igualmente significativa, o estabelecimento da aliança noaica. Essa aliança é um ponto central, né? Deus promete, e de forma incondicional, nunca mais destruir toda a vida na terra com um dilúvio. Não é uma aliança que depende da obediência futura de Noé ou da humanidade, é uma promessa unilateral de Deus para toda a criação. Isso mesmo. E o sinal visível dessa promessa é o arco-íris. Toda vez que ele aparece, seria um lembrete desse pacto. Isso muda a dinâmica da relação Deus-mundo, né? Totalmente. Mas o que é, assim, realmente notável, e o artigo ressalta isso bem, é a honestidade brutal da narrativa bíblica logo depois. Mal saíram da arca, mal a aliança foi selada, e a gente vê Noé, o herói justo, falhar. Pois é. Ele planta uma vinha, produz vinho, se embriaga a ponto de ficar nu na tenda dele. O texto não fica idealizando o protagonista. Não mesmo. Isso mostra que, apesar do dilúvio ter limpado a terra da maldade extrema, a raiz do problema, a natureza humana, inclinada para o erro, o pecado não foi erradicada. Ela sobreviveu na arca, dentro do próprio Noé e da família. O novo mundo ainda carregava as sementes do velho. E esse episódio da embriaguez ainda tem consequências imediatas. O Cã vê a nudez do pai e, em vez de cobrir discretamente, ele vai contar para os irmãos, parece que com zombaria ou desrespeito. Exato. Aí Sem e Jafé, em contraste, pegam uma capa, entram de costas na tenda e cobrem o pai sem olhar. Uma diferença de atitude assim gritante que revela o caráter, né? Precisamente. E quando Noé acorda e percebe o que aconteceu, ele fala palavras que vão ter um impacto duradouro na narrativa bíblica.
Ele não amaldiçoa Cã diretamente, mas sim o filho de Cã, Canaã. Maldito seja Canaã, escravo de escravo será para os seus irmãos. Nossa. E, por outro lado, abençoa Sem e Jafé. Essa maldição sobre Canaã vira um tema recorrente mais tarde, né? Justificando a conquista da terra de Canaã pelos israelitas que são descendentes de Sem. É um momento que define profeticamente as relações futuras entre esses povos. Então, o legado de Noé é bem complexo, né? Por um lado, ele é celebrado como um gigante da fé. Hebreus 11:7 fala dele, né? Pela fé, Noé temeu e preparou a arca. Ele é tipo o segundo pai da humanidade na tradição bíblica. Mas, por outro lado, a história dele, incluindo essa falha, serve como um lembrete constante da nossa fragilidade humana, da persistência do pecado. O próprio Jesus, como o artigo menciona, usa os dias de Noé como um alerta sobre a indiferença das pessoas diante do juízo. Exatamente. E essa ideia de recomeço e repovoamento é detalhada logo em seguida em Gênesis 10, naquela famosa Tabela das Nações. O artigo descreve bem como um tipo de mapa etnográfico antigo. Certo. Não é uma genealogia linear simples, mas uma descrição de como os descendentes de Sem, Cã e Jafé se espalharam e formaram os povos conhecidos no mundo antigo, da perspectiva do autor bíblico, claro. Ali a gente encontra ancestrais de babilônios, egípcios, gregos, cananeus e, claro, os próprios hebreus, através de Éber, descendente de Sem. É uma tentativa de organizar o mundo conhecido e mostrar como toda a humanidade pós-dilúvio está interligada através dos filhos de Noé. E é curioso que essa tabela apareça antes da história da Torre de Babel, em Gênesis 11, que explica a confusão das línguas, né? Exatamente. Gênesis 10 descreve a diversidade e distribuição dos povos como algo ordenado, parte do plano divino de encher a terra. Aí Gênesis 11, com Babel, dá uma explicação teológica para a fragmentação das línguas e culturas, ligando isso à arrogância humana. Juntas, essas passagens fazem uma ponte entre a história universal do dilúvio e a história mais particular do povo de Israel, que começa com Abraão lá em Gênesis 12. Saindo um pouco do cânone bíblico agora, o artigo menciona que a figura de Noé também é expandida em tradições judaicas fora da Bíblia. O que elas acrescentam? Ah, sim. Textos como o Livro de Enoque e o Livro dos Jubileus. Embora não sejam canônicos para a maioria das tradições judaico-cristãs, eles eram influentes, sabe? Sim. O Livro de Enoque, por exemplo, traz detalhes sobre o nascimento de Noé. Descreve ele como tão radiante que o pai, Lameque, chegou a suspeitar que ele fosse filho de um anjo caído. Nossa. E o Livro dos Jubileus dá uma cronologia bem precisa dos eventos do dilúvio e atribui a Noé a instituição de leis adicionais depois de sair da arca, tipo a proibição de comer sangue, e detalha como ele teria dividido a terra entre os filhos. São elaborações que mostram o fascínio que a figura de Noé sempre despertou. E aqui a gente chega num ponto que eu acho fascinante. As histórias de dilúvio em outras culturas. O artigo cita a Mesopotâmia. Sim, e essa é talvez a área de comparação mais rica, mais estudada. A epopeia de Gilgamesh, que é um dos textos literários mais antigos que a gente tem, contém uma história de dilúvio muito, muito parecida com a de Noé. Parecida como? Nela tem um herói, Utnapishtim, que é avisado por um deus para construir um barco e salvar a família, artesãos, animais de um dilúvio enviado pelos deuses. Ele também solta pássaros para ver se as águas baixaram e oferece um sacrifício quando sai do barco. Tem também o épico de Atrahasis, ainda mais antigo, que também narra um dilúvio. Os paralelos são inegáveis. O barco, a salvação de poucos, os animais, pousar numa montanha, o sacrifício. Mas o artigo aponta uma diferença teológica fundamental, né? Exatamente. E essa é a chave. Enquanto Gênesis apresenta o dilúvio como um ato de juízo divino contra a corrupção moral, a violência humana, motivado pela justiça de Deus mesmo que severa, as narrativas mesopotâmicas muitas vezes atribuem o dilúvio a motivos mais, digamos, caprichosos. Em Atrahasis, por exemplo, os deuses decidem acabar com a humanidade porque ela ficou muito barulhenta e estava atrapalhando o sono deles. Caramba! Pois é, em Gilgamesh parece que tem uma intriga entre os deuses.
Essa diferença na motivação divina revela muito sobre as visões de mundo diferentes. Uma centrada num Deus moralmente justo, outra num panteão de deuses com características e falhas bem humanas. E fora da Mesopotâmia, o artigo mencionou a Grécia. Sim, o mito grego de Deucalion e Pirra também tem ecos notáveis. Deucalion, filho de Prometeu, é avisado pelo pai sobre um dilúvio enviado por Zeus para punir a maldade humana. Ele constrói uma arca, ou um cofre, Larnax em grego, onde ele e a esposa Pirra sobrevivem. Depois que as águas baixam, eles também oferecem sacrifício. Interessante. E algumas versões do mito incluem até o envio de uma pomba para checar a terra seca, e tem tradições que dizem que Deucalion inventou o vinho, assim como Noé depois do dilúvio. E ainda tem fragmentos de histórias sumérias mais antigas, como a do rei Ziusudra, que também sobrevive a um dilúvio num barco. Essa repetição é impressionante mesmo. O que isso sugere? Será que teve uma fonte comum? Ou uma memória de eventos reais? É a grande questão, né? Alguns estudiosos levantam a hipótese de uma memória coletiva de inundações catastróficas reais lá no passado distante. Talvez ligadas ao fim da última era glacial, subida do nível do mar, que teriam sido preservadas e reinterpretadas em diferentes culturas. Faz sentido. Outros sugerem difusão cultural, as histórias viajando e se adaptando. E tem também a possibilidade de que o arquétipo do dilúvio, sabe, como um evento de destruição e renovação, ressoe muito fundo na psique humana, surgindo de forma independente em vários lugares como um jeito de lidar com catástrofes e a ideia de recomeço. Provavelmente é uma mistura complexa de tudo isso. E falando rapidamente, como é que Noé é visto em outras grandes religiões que vieram depois? No islamismo, Noé ou Nur é um profeta muito importante, um dos 5 principais mensageiros de Deus. O Alcorão dedica um capítulo inteiro, uma sura, a ele, destacando a paciência, a perseverança dele ao pregar por 950 anos para um povo idólatra que o rejeitou. Nossa, 950 anos pregando? É o que a tradição diz. Uma diferença marcante em relação a Gênesis é que na tradição islâmica, um dos filhos de Noé se recusa a entrar na arca por não acreditar e morre no dilúvio. Noé é elogiado lá como um servo agradecido. Entendi. Em tradições mais recentes, como o mormonismo, ele também é visto como um profeta central, portador do sacerdócio e até identificado com o anjo Gabriel. Na fé Bahá'í, a história é interpretada de forma mais simbólica. A arca seria os ensinamentos divinos e o dilúvio, a morte espiritual de quem rejeita esses ensinamentos. É uma figura que continua sendo reinterpretada. E pra gente ir fechando, o artigo menciona alguns locais que dizem ser o túmulo de Noé. Isso tem alguma base histórica? Existem vários locais, principalmente no Azerbaijão, em Nakhchivan, na Turquia, em Cizre e no Líbano, em Karaknu. Esse último é famoso por ter um sarcófago de uns 40 metros de comprimento. 40 metros? Pois é, refletindo aquelas crenças antigas sobre a estatura gigante dos patriarcas. Mas assim, não tem nenhuma evidência arqueológica que confirme qualquer um desses locais como túmulo real de Noé. São locais de tradição, de peregrinação, mas a historicidade é bem incerta. Compreendido. Então, juntando todas essas peças, o relato da Bíblia, as tradições, os paralelos em outras culturas, as reinterpretações, qual é a imagem final que a gente tem de Noé? Olha, emerge a imagem de uma figura de uma complexidade enorme e de um significado que dura, né? Ele representa a fé radical, a obediência mesmo diante do ceticismo, da corrupção total. A história dele é o arquétipo do juízo divino, mas também da preservação, da graça, do recomeço. Uhum. A aliança, o arco-íris, simbolizam essa promessa divina de estabilidade para o mundo. Ao mesmo tempo, a própria falha dele depois do dilúvio serve como um lembrete poderoso de que a redenção humana é um processo contínuo, não é um evento único e final. Noé é tanto um herói quanto um ser humano falível, e talvez por isso a história dele continue a ressoar tão fundo na gente. Isso nos deixa com uma reflexão final importante, né? Sim, com certeza. A persistência quase universal desses mitos de um grande dilúvio que a gente encontra em culturas tão diferentes, tão distantes no tempo e no espaço, é algo que realmente faz a gente pensar. O que será que isso diz? Presa, o que essa repetição nos diz sobre a memória coletiva da humanidade? Seriam só histórias?
ou ecos distorcidos de eventos catastróficos reais que marcaram nossas ancestrais? E, talvez mais fundo ainda, o que essa necessidade humana de registrar, de recontar essas narrativas, seja como história sagrada, mito fundador, lição moral, revela sobre a nossa busca sem fim por sentido diante da destruição e a nossa esperança teimosa na possibilidade de renovação, de um novo começo. Uma pergunta poderosa para a gente terminar nossa conversa. Esperamos que essa análise mais aprofundada sobre Noé tenha trazido novas perspectivas e provocado a reflexão. Agradecemos a companhia e até a nossa próxima exploração.